Olá, gente, bem-vindo ao podcast de hoje. Você que está chegando hoje no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ativa o sininho para os próximos vídeos. Hoje eu estou aqui novamente com a minha amiga Bel. Olá, Isabel. Olá, Kélvia. Tudo bom? Estamos hoje com o nosso convidado Rodrigo, saxofonista, Olá, e vamos descobrir muitas coisas do mundo da música. Olá, Rodrigo, boa noite, tudo olá, boa bem? noite, tudo Boa bem? noite. Boa noite, Tá animado, Rodrigo? vamos lá. Foi difícil chegar até aqui? Não, Não, foi foi tranquilo? tranquilo. Ah, então tá bom. Rodrigo, faz quanto tempo que você tá na França? Vai completar 3 anos, agora no mês de maio. Você vem de onde? Do Paraná, estado do Paraná, Brasil. Uau! E como é que foi o estalo de vir? Você veio convidado ou não? Já era um sonho seu vir para cá? Olha só, no ano de 2014 para 2015, eu recebi um convite para estar ministrando aqui em Paris, na Catedral da Esperança, na CPAD, um congresso de jovens. Aí eu vim ministrar aqui em Paris, foi a minha primeira viagem internacional e eu gostei de Paris. Dei uma volta, falei, meu Deus. Aí eu vi as pessoas comentarem, sabe, da França. Eu voltei embora com aquele desejo, falei, nossa, um dia eu Quero acho que vai morar dar ali. certo, vou morar nesse país, vou morar nesse país. Aí começou tudo a acontecer, porque quando foi em 2017 para 2018, eu retornei a Paris, só que eu retornei com a minha esposa. Né? Nós viemos conhecer a igreja do pastor Leandro, no qual nós estamos até Onde vocês hoje, onde nós congregamos hoje, e ficamos 30 dias na França. Aí retornamos para o Brasil novamente e ficou aí a chama queimou. Aí eu vi a necessidade de, de retornar para cá e para fazer a obra do Senhor. Aí você trouxe ela então como ali só para chegar nela também o bichinho da França, picar ela também para vocês dois juntos trabalharem juntos. Exatamente. Mas aí tem a questão da família, dos familiares, né? Dos filhos, né? Então foi aí um período de oração, um período Você de estava casado há confirmação quanto para Deus. tempo? Olha, eu sou casado há 20 anos. Uau, quantos anos você tem? Você parece jovem. Parece jovem. Você é jovem. Quantos anos? Desculpa a pergunta. Olha, eu estou com 41. Ah, você casou jovem, você casou com 20. Casei com 20. Casou jovem. Casei com 20. Então, se for somar o tempo de casado com o tempo de namoro, aproximadamente uns 23 anos juntos. Uau! E aí vocês se relacionando, casaram, vocês já eram cristãos ou não? Já. Da mesma congregação? Não. Como é que vocês se conheceram? Conta aí que a gente ama histórias de amor. Bom, vamos lá. Eu nasci num lar cristão. Os meus pais, toda a minha família, eles pertencem à Congregação Cristã no Brasil, então fui criado na Congregação Cristã no Brasil. E a minha esposa já nasceu num lar cristão também, só que nasce dentro da Assembleia de Deus. O pai dela era pastor e, como todo jovem, né, tem aquele momento, né, com idade de 13 anos para 14 anos, querer fazer coisas diferentes e vai lá. E de repente ela recebeu Começa um a olhar convite. pela janela, né? Querer dar uma escapada e ela recebeu um convite para poder estar indo juntamente com uma colega que morava na frente da casa dela em uma reunião de jovens que ia ter na igreja. Não ia ser na cidade de Arapongas, onde nós morávamos, mas ia ser em outra cidade. E eu falo que foi amor à primeira vista, porque eu estava eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava parado na esquina junto com os amigos, né?
o ônibus estava aguardando para nós entrarmos no ônibus, que ia uma caravana para outra cidade. E aí eu vi quando ela passou, junto com uma irmã que era de estimação, né, uma jovem. Com a minha casa era muito, mas muito cheia de jovens quando solteiro. E aí foi amor à primeira vista. Eu falei, nossa, quem será, né? O coração acelerou. Como se diz, né? Ovelha nova no pedaço. E aí foi aquele negócio de jovem, sabe? Tipo assim, como todo jovem faz. Inclusive, esse tempo nós estávamos comentando. Porque como mudou bastante, mudou muito. Hoje nós vemos os jovens lá na igreja e em qualquer lugar atualmente. Antigamente tinha aquele tal de flat, né? De você paquerar, de você olhar, de você gostar, aí ficar encarando, ficar olhando, de repente dar uma piscadinha. Agora hoje não existe mais isso. Tô orando. Entendeu? Mas hoje não existe mais isso. Hoje os jovens é totalmente diferente. Não sei o que aconteceu, sabe? Às vezes dá até medo. Até medo, porque hoje é até difícil de você aconselhar os jovens hoje, né, na igreja. E aí eu lembro até hoje, eu fui paquerando ela dentro do ônibus, sabe? Da onde nós saímos até lá. Mas quando você olhou pra ela, ela também te olhou? Ou é uma coisa que você olhava pra ela e ela não te notava ainda? Não, olhou, porque Eu sei, ela olhou porque assim, porque essa jovem, ela se chama-se Valéria, tá? Inclusive, nós tratávamos ela como irmã, porque ela era dentro da minha casa, nós somos criados juntos. E aí quando entrou pra dentro do pátio da igreja, assim, que elas foram no banheiro, a mulher naquela época tem costume, eu não sei se aqui tem ainda, quando chega na igreja, a primeira coisa, vai pro banheiro, se olhar no espelho pra se arrumar, né? E vai todas, né? Não vai só uma. Não vai, não, vai todo mundo. E foi assim, aí a primeira coisa que a Valéria perguntou pra ela, falou assim, você viu aqueles moços lá na esquina? Não vi. Então, qual deles você gostou, você achou mais bonito? Ainda ela falou assim, aquele um mais alto, mais altinho, né? Aquele mais moreninho, um de terno verde. Ai. Um terno verde, só tinha aquele terno verde. Então você imagina, que sacrifício, né? Qualquer coisa é o de terno verde, então tá bom. E tinha que ir de terno. Tinha que ir, porque na época eu já era formado na música, né? Que eu comecei a música bem cedo. E aí eu tocava na orquestra. E aí eu fui até lá. Aí até que eu falei assim, aquele negócio, né? Eu falo assim que hoje, não sei, hoje mudou muito. Nesse mesmo dia vocês conversaram? Nós conversamos nesse mesmo dia. E aí trocaram telefone, porque não tinha e-mail, não tinha... Não, telefone até tinha, né? Naquela época era aquele tijorola, né? Que fala no Brasil, era aquele grandão. Aí ainda quando eu consegui comprar um StarTAC, um pequenininho. Aí depois veio o Neo, né? O Neo Gel. Que aquele... então você já era da ostentação. Não, tinha. Já era... porque naquela época já tinha um telefone assim, já... Não, já tinha. Pagava lá, não perder de vista no financiamento, mas na época tinha. Então tinha, né? O que eu tinha de maior valor, como se diz, ainda ela dá risada até hoje, era uma bicicleta. Para mim o que eu mais tinha de valor era uma bicicleta. Que na época era difícil alguém ter bicicleta daquele jeito, mas eu gostava. E dava valor, né? Naquela época, quando comprava bicicleta, a gente dava valor nessas coisas. Hoje em dia os jovens não dão bicicleta, não quero bicicleta. Dava porque na verdade era poucos. Às vezes dava até medo de você andar na cidade com uma bicicleta daquela. Porque na época era o auge, né? Uma bicicleta de alumínio naquela época, né? Hoje é tão fácil, hoje a maioria das bicicletas são de alumínio. E daquele jeito, speed e tal. Então foi assim, sabe? Então, aí nós continuamos nos conversando, né? E como que foi o início de namoro de vocês? Foi bem escondida.
Porque assim, na verdade nós começamos a namorar muito tempo depois. Porque eu sempre prezei aquilo que eu conquistava. E na congregação é assim, eles tinham costume, tipo assim, você não pode namorar jovens de outra denominação. Tem que ser da congregação cristã no Brasil. Se não for, na época, eu tinha medo, sabe, de perder aquilo que eu tinha conquistado. Eu tinha medo do que as pessoas iam falar, do que falavam, ou principalmente quando eu descobri que ela era de outra denominação. Então eu segurei um pouco. Mas eu acho que foi ganhando proporção, né? Aí até que ela descobre que a minha mãe dava aula no colégio em que ela estudava. Aí pronto, aí acabou. Minha mãe nem sonhava. Não, minha mãe nem sonhava. Minha mãe nem sonhava. O dia que ela veio conversar com a minha mãe e falou, minha mãe quis, sabe? E aí ficou. Aí começamos, tipo assim. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então vocês namoraram escondido. Por um tempo. E você tinha medo ainda. Então... Tinha. Aí ela, tipo assim, aí ela começava assim, nós começávamos a conversar. Aí ela fazia questão de ir em casa. Aí ficava conversando. Aí de repente eu olhava no relógio, já tava tarde. Poxa, ela não vai embora? Ah, você tem que me levar. Aí eu levava ela embora. Mas eu tinha que levar escondido, porque o pai dela nem podia sonhar. Entendeu? Mas e na sua cabeça, assim, o que passava? Já que você tinha esse temor de perder tudo aquilo que você tinha conquistado e estava ali apaixonado por uma pessoa que aparentemente era impossível que você continuasse um relacionamento dentro daquilo que você imaginava. Exatamente. Por que você continuou? Na verdade, não é que continuou. Você procurou um auxílio, Ficou aquele, tipo assim, ficou aquele flat, entendeu? Ficou aquele namoro assim... Você não oficializou, você não chegou pra ela e falou assim, oi, quer namorar comigo? Assim, não oficializei. Ficou um negócio assim bem amarrado. Até o dia que o pai dela desconfiou, porque teve um dia que eu fui levar ela embora, nós encontramos o pai dela no meio do caminho, entendeu? Nossa, mas aí nessa ele hora... nem cumprimentou. Falou, vamos embora, isso não é hora... Era mais ou menos umas 9h30 da noite. Isso não é hora de estar na rua, que não sei o que. Aí tá. Aí depois ele pediu, falou assim, olha, ainda aconteceu um fato engraçado, porque ele falou assim, se realmente ele for homem, ele vai vir conversar comigo. Eu falei, fala pra ele que eu vou lá conversar com ele. Mas ela achou que eu ia lá pra pedir ela em namoro. Mas eu não fui lá pra pedir ela em namoro, eu fui lá pra explicar o porquê que eu não assumi o casamento com ela. Sentei na mesa de um lado e ele do outro, eu falei, ó, não posso assumir sua filha em namoro. Por quê? Porque ela não é batizada na congregação cristã no Brasil e eu tenho um ministério que eu prezo dentro da igreja. Se eu namorar e assumir um namoro com ela, eu vou perder o meu ministério dentro da igreja. Uau, e ele? Numa dessa eu ganhei a confiança dele. Aí... E a raiva dela? Nem tanto que continuou. Nós continuamos conversando. Até Claro. que um dia deu um estralo, sabe? Um estralo assim, aconteceu algumas coisas e aí nós acabamos, tipo assim, correndo risco e mesmo assim assumir o namoro, entendeu? Então vocês assumiram o namoro Meio na depois... escondida e não na igreja, né? Ah, pra igreja mas ela sua falou assim, não. já que você não quer assumir na igreja, se o problema é batizar, então vamos batizar. Ah, ela queria então, Ela foi deu lá um e se batizou. jeito. Exato, ela foi lá e se batizou. Mas, tipo assim, ela se batizou consciente daquilo que ela estava fazendo. Entendeu? E você não buscou ajuda, conselho do seu pastor? Não sei se na sua época tinha líder de jovens. Você não buscou um... Não, mas na época isso daí, na congregação era muito fechada. Hoje já tem uma mente um pouco mais aberta, sabe? Na época era muito mais Se você fechado. chegasse no seu pastor para poder falar ou alguém... Era banco. Você já... Era banco. Então não Era passava pela cabeça de conversar com alguém para poder falar, para poder tentar resolver ali, não. O único conselho que eu recebi, inclusive foi de uma irmã, já mais de idade, filho, aqui na igreja tem tanta moça bonita, pra que ir buscar lá fora, né? Olha, no meio dos jovens, e mas aí, o jovem sabe como que é, né? Apaixonado entra por aqui, sai por aqui, né?
E aí ela se batizou. Quando ela se batizou, aí pronto. Aí eu já fui lá, né? Já Já conversei com levou o pai, ela? já começamos a namorar. Inclusive o pai dela era um pouco assim, rígido, um pouco contra, sabe? Porque a mente dele, foi a maneira em que ele foi criado. Porque assim, aconteceu algo muito lindo. Porque o pai dela não gostava dos irmãos da congregação. Tinha uma pequena rixa, sabe? Sim. Entre congregação cristã no Brasil e Assembleia de Deus na época. Então, tipo assim, eu creio que foi uma quebra, né? Uma quebra de paradigma, uma quebra de tudo que estava, do que ele pensava, porque a partir do momento que eu comecei a namorar com ela, inclusive aconteceu algo muito assim complicado, porque o pai dela não aceitava. O dia que ela falou que tinha se batizado no coração cristão no Brasil, entendeu? Aconteceu algo muito complicado, porque ela acabou, tipo, apanhando do pai, entende? Congregação usa véu, entendeu? Teve uma vez que o pai dela achou um véu, rasgou o véu, e tipo assim, só que não era que era feito por maldade, mas era aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele continha consigo, entende? Mas aí teve um dia que ele falou assim, olha, eu cansei, então a partir de hoje você é responsável por ela, então você vai vir buscar ela, vai levar e vai trazer. E aí começamos a namorar, foi onde ela se batizou, né? Foi onde ela se batizou, porque ela saía escondido da igreja para poder ir para a congregação, entende? E aí até que chegou nesse ponto, porque o pai dela tinha falado que ela só ia para outra igreja o dia que casasse, mas aconteceu antes, entende? E aí com o tempo foi quebrando isso. Por quê? Porque eu tinha muitos amigos, tinha muita influência dentro da igreja, né? Por ser músico, sempre gostei de tocar. E Você começou com que idade a tocar? eu comecei a aprender a música com 9 anos de idade. Com 9 anos. Com 12 anos eu já me ingressei na orquestra. Como que ela entrou na sua vida? Tinha alguma pessoa que você tinha como te influenciava, que você olhava e falava assim, nossa, que homem, que mulher bacana. Você fala em que sentido? De te influenciar nos instrumentos. Ou é da sua família que já tem Não, musicista? porque assim, cada denominação tem uma influência. Por exemplo, hoje nós somos da Assembleia de Deus. Então, nós viemos para a Assembleia de Deus no ano de 2011. 2010 para 2011, né? Por confirmação de Deus. E foi uma mudança muito grande. Exemplo, na Assembleia de Deus, você se espelha em quê? Quando a criança ela já cresce querendo ser um obreiro, querendo ser um pastor, querendo ser um pregador, né? Hoje é difícil alguém querer ser pastor hoje, uma criança. A criança quer ser um pregador, um itinerante hoje, já cresce, né? Querendo ser um itinerante. Agora, na congregação, não. Na congregação é só um cooperador, é só um ancião. O que tem para você se encaixar lá é a orquestra. E eu sou apaixonado pela orquestra da Congregação Cristã no Brasil. Eu sou apaixonado, entendeu? Tipo assim, eu cresci querendo ser um músico, porque é aquilo que me influenciava, Aquilo que te tocava. que me tocava. Se eu tivesse nascido dentro da Assembleia de Deus, eu iria querer ser um pregador. Ou eu queria ser como o meu pastor, eu ia querer ser, entendeu? Foi dessa forma. Então foi por isso que eu pendi pro lado da música. E daí da orquestra, qual instrumento que você olhava assim, que te chamava mais atenção, que você falava, nossa, esse aqui... O meu sonho sempre foi tocar um saxofone. Só que como na época a situação era bem difícil, então o primeiro instrumento que meu pai pôde comprar, que ele demorou muito tempo para juntar, foi uma clarineta. E ainda usada. Ainda de uma pessoa que saiu, se afastou da igreja e não queria mais saber de tocar. Aí ele comprou aquela clarineta. Então foi o meu primeiro instrumento. Então eu toquei a clarineta até um pouco antes de se casar.
né? Quando você recebeu ela, assim, você viu o que você pensou na hora? Falou, Não, o coração foi a mil. Quando eu peguei a clarineta, parecia tipo assim, que eu já sabia tocar. já sabia tocar, entende? Já peguei e já saí algumas notas. Porque eu acho que porque os meus tios eles são tudo musicistas, tá? Eles não são musicistas profissionais, mas eles tocam, o que eles pegam, eles tocam. Né? Como diz lá no Brasil, eles arranham. Se eles pegar um piano, alguma coisa vai sair no piano. Você Se nunca eles ter tido pegarem um aula? violão... Oi? Sem nunca ter tido aula? Não, sem nunca ter tido Só aula. no dom. No dom. Que nem tem o meu tio, o Valdecir. Desde a infância dele. Ele sempre, a vida inteira, ele aprendeu a tocar cavaquinho. Toca um cavaquinho que, meu Deus do céu, toca um violão sensacional. Entende? Toca um violão clássico. E sem ter aula. Então, toda a família da parte da minha mãe, assim, tem o dom da música, Já tem sabe? um dom já da música. Já. Isso é muito bom. Mas nada assim profissionalizante. Eu tive a oportunidade de me tornar um profissional de música, né? Profissionalizar, mas não foi assim 100%, né? Não, Quando eu te perguntava, então, o que você quer ser quando crescer? Aí você falava... um músico. Um músico. Aí eu via as pessoas tocando, os músicos tocando nos casamentos. Eu falava, nossa, um dia eu vou tocar no casamento. O que você pensava? O que você achava que a sua música iria influenciar na vida das outras pessoas? Como é que você vê isso da música? Olha, veja bem. O que acontece no ministério que nós exercemos hoje, né, através da música, eu já pressentia isso lá dentro da congregação cristã no Brasil. Por quê? Porque eu observava, as pessoas gostavam de ouvir tocar. As pessoas falavam que se sentia bem. E aquilo assim, quanto mais as pessoas falavam que se sentia bem ouvindo eu tocar, mais eu queria tocar, entende? Mais eu queria tocar para que a pessoa fosse comovida. Mas eu não entendia o que estava acontecendo como eu entendo hoje, entende? Aí até que num tempo, um pouco antes de vir para a Assembleia de Deus, eu tinha sonhos, entende? Eu tinha sonhos que tocava, pessoas eram curadas. Tinha sonhos que andava no meio da igreja tocando. E isso dentro da congregação não haveria possibilidade nenhuma, não haveria. Eu digo que a primeira vez que eu ministrei na igreja, meu ministério começou ali, por uma oportunidade. Porque meu sogro, ele nunca... Mas na congregação não, Assembleia. Na Assembleia de Deus. 2011, para Deus fazer o que ele tinha que fazer. Minha esposa, ela ficou comigo na congregação durante 11 anos. 11 anos, nunca me convidou para ir para a Assembleia de Deus. Nem muito menos meu sogro. Precisou meu sogro sair de Araponga, ser transferido para uma subsede, numa outra cidade, ficar longe das minhas filhas, né, de nós éramos muito grudados, muito juntos, sabe? O seu sogro é pastor? Meu sogro é pastor. Então, quer dizer, através da nossa vida... Ele já era pastor quando vocês começaram a namorar? Já era pastor. Então, por causa disso tudo, ou seja, houve uma transformação, porque durante o nosso namoro, durante o nosso noivado, depois do casamento, mudou totalmente a visão do meu sogro, porque ele passou a admirar os irmãos da congregação. Ele passou a ter amizade, tanto que um dos melhores amigos dele era da congregação. Porque quando nossa primeira casa nossa foi ao lado da casa dele, onde ele cedeu um espaço para nós, algo que já, tipo assim, que já estava iniciado. Simplesmente eu fiz o acabamento, terminei e nós entramos lá dentro, depois que nós casamos. Então, minha casa era cheia de irmãos, cheia de pessoas, entende? Então mudou, assim, a visão dele, mas ele nunca nos chamou para ir para a Assembleia. O dia que ele mudou para esta cidade, inclusive a casa dele, ele morava na casa pastoral, lá no fundo. Aí nós começamos a ir para lá. Meu sogro ficou doente,
nessa época. Então minha esposa falava, amor, nós tem que ir lá, nós não podemos deixar o pai sozinho. Então nós começamos a frequentar mais, todo final de semana nós estávamos lá. Aí começava o culto deles, dava o horário do culto da congregação, nós deixávamos lá e nós íamos para a congregação. Até que chegou um dia, porque os jovens, os músicos ensaiavam no sábado à tarde. Até que chegou um dia, no sábado, eles estavam ensaiando, eu parei na porta e comecei a observar eles ensaiar. Aí eles pegaram e falaram, Rodrigo, poxa, você tá aqui, você é saxofonista, toca com a gente aqui, ensaia com a gente aqui e tal. Eu falava, não posso, meu sogro não, né? Acha, sogro não vai deixar, né? Não tem como. Não, ensaia. E justo no dia que eles, tipo assim, eles persistiram, mas não foi naquele dia que eu ensaiei com eles. Num outro final de semana haveria um congresso de jovens lá. E justo no sábado eles me chamaram, falaram, ensaia com a gente. Esse convite mexeu com você? Mexeu porque eu fui ensaiar com eles nesse sábado. Quando terminou o ensaio, primeira coisa que eles falaram assim, você não vai para a congregação hoje. Falei, como não? Você não vai. Você ensaiou com a gente, você vai tocar com nós aqui. À noite no culto. Falei, não, meu sogro jamais vai permitir. Eu sou de outra igreja. O senhor já nem era mais da congregação, agora era seu sogro. Aí eles chamaram meu sogro, porque assim, meu sogro, ele porque foi tudo por Deus. Meu sogro, ele teve um sonho, ele teve uma revelação de Deus, o que aconteceria do nosso casamento, da nossa vida. O que Deus tinha para nós, para realizar a nossa vida. Então foi por isso que ele permitiu com que tudo acontecesse, com que tudo fosse desenvolvesse, com que houvesse o casamento, tudo. Aí eu me lembro até hoje, ele fez assim, ó. Ele permitiu. Né? Ele fez, vai. Eu creio que naquele momento o Espírito Santo falou para ele assim, tá começando a se cumprir. Porque quando à noite eu ministrei com eles, eu senti algo diferente. Quando acabou o congresso, ele chegou em mim e falou assim, olha, por que você vai fazer amanhã? Eu falei, os meninos ensaiaram, nós vamos ter vou ficar aqui também, eu vou tocar com eles amanhã, novamente. Então por que você não ensaia um louvor solo? Ensaia um louvor solo e você toca com eles. Aí eles tocam para você, você sola. Eu falei, será? Ele falou, toca. Eu acho que vai ficar bonito. E o que aconteceu? Eu ensaiei com eles. O primeiro louvor que eu ministrei foi Aclame ao Senhor, que foi o que eu mais conhecia, porque desde da minha infância eu gostava de ouvir diante do trono. Então foi o primeiro louvor que eu ministrei com o saxofone, porque nessa época eu já estava com o saxofone, foi Aclame ao Senhor. Então quando chegou no domingo, que eu levantei, me lembro até hoje, eu saudei os irmãos com a paz de Deus. Cumprimento os irmãos com a paz de Deus. Todo mundo olhou assim, na hora, né? Eu acho que mesmo que tá a igreja lotada. Os irmãos olharam e falaram assim, nossa, ele é da congregação. Eu acho que esse aí é o sogro do pastor João Pereira. Esse é o sogro do pastor João Pereira. E eu tudo acanhado ali na frente, sabe? Tudo acanhado ali. Parecia que tinha travado todos os nervos. Que eu comecei a tocar. Quando eu comecei a soprar, Deus tomou a igreja. De uma maneira, de uma forma extraordinária. Quando acabou... E foi uma experiência também, acredito, para você, né? Foi, única. Não só para mim. Porque na congregação, assim, não tem esse tomado, assim, né? Sim, foi. Na verdade, não foi só uma experiência única para mim. Porque foi para minha esposa também. Porque minha esposa, ela orou durante anos. Porque ela tinha saudade da onde ela veio. Sim. Porque ela tocava piano na Assembleia de Deus. Então ela tinha saudade de voltar para a Assembleia de Deus. Então chegou um dia que ela falou, Deus, eu não vou orar mais, que seja feita a tua vontade. Na congregação ela não tinha essa... Ela começou a estudar órgão para tocar, porque ela tem organista, as mulheres é organista. Então ela é feito um revezamento, né, mas é acompanhado com a orquestra. Então, o dia que aconteceu isso, que nós entramos pela primeira vez na Assembleia de Deus,
eu creio que, tipo assim, ela disse assim, Senhor, né? Eu tô aqui. Faz teu querer. Então, agora é com o Senhor, né? E quando acabou aquele congresso, aquele culto no domingo, chegou um pastor, perguntou pro meu sogro quem era eu, ele falou que era, ele falou, é o meu genro. Poxa, a semana que vem tem congresso na nossa cidade. Será que ele não pode ir lá tocar? Então, ou seja, o meu ministério, a primeira vez que eu toquei na Assembleia de Deus, meu ministério começou ali, mesmo sendo de outra denominação. Sim. Então, nós ficamos congregando, eu nunca mais saí de dentro da Assembleia de Deus. Ficamos durante 30 dias ali, sabe? Durante 30 dias. Só em congressos, Só congregando ali. Aí tinha um congresso aqui, outro congresso ali, né? E vai. Aí um dia voltando para nossa casa, já fazia bastante tempo que nós, final de semana, nós estávamos ali. Ela falou assim, olha amor, diz uma coisa para mim. Eu preciso que você decida o que você quer da sua vida. Eu falei, por quê? É porque ainda nós pertencemos à congregação que está no Brasil. E agora você só está indo na Assembleia de Deus. Eu falei, não. O que você acha de nós ficarmos na Assembleia? Ela falou assim, ainda ela tomou um susto no carro, assim, eu não acho nada. Você sabe o que vão falar. Você sabe o que vão dizer. Vão inventar um monte de coisa, mas nunca vão dizer que você saiu de lá porque foi por Deus. Eu falei, então vamos buscar então na confirmação de Deus. Porque eu sempre gostei de buscar uma confirmação de Deus para minha vida, em tudo. Em tudo. Fomos buscar, eu falei, olha, eu falei comigo mesmo, eu falei, Senhor, hoje eu vou na congregação. Eu quero ser um fantasma lá dentro. Quero ser um Gasparzinho. Pois eu vou entrar, vou sentar no meio da orquestra e vou tocar. Porque e ninguém vai me saudar, ninguém vai fazer acontecer como se eu não estivesse ali. E foi o que aconteceu. Caramba, e era que você era conhecido. Não, acabava o culto, né? Saía da frente da igreja 11 horas. Isso quando não ia para casa dos irmãos para tocar, ou para conversar, ou bater papo, Quer entende? dizer, você pediu uma coisa que era praticamente impossível. de Impossível. acontecer. Impossível, e aconteceu. E aconteceu. Então, a partir daquele dia, ficamos definitivos na Assembleia de Deus. E aí o Ministério da Música só que aí continuou, porque daí foi vindo convites e mais convites. Aí comecei a sair fora do estado, entende? Comecei a sair fora tocar fora do estado. Aí em uma das agendas que eu fui, eu conheci o cantor Moisés Clayton, irmão da Gisele Cristina, é o segundo maior compositor gospel do Brasil, Moisés Clayton. Então, na verdade, é ele e o Anderson Freire, um dos maiores compositores que tem no Brasil na atualidade. E aí, conheci ele, nós pegamos amizade, aí ele me fez o convite para tocar na banda dele. Aí eu comecei a intercalar os meus compromissos de agendas com as agendas dele. E eu saía para tocar com ele nos eventos. Aí foi onde eu conheci bastantes lugares, bastantes pastores. E aí você começou a viver um novo tempo. um novo tempo, sem parada. Sem parada. Eu deixei o trabalho para viver para o Senhor no Brasil. A minha esposa disse que foi os melhores tempos. Uau, você teve medo? Em algum momento, assim, você teve medo? Olha, medo sempre tem. Sempre tem porque você fica inseguro daquilo que você está fazendo. Até porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar aos 9 anos de idade. Entende? Para poder ajudar a minha mãe dentro de casa. Meu pai saiu de casa, nós éramos muitos novinhos, sabe? Éramos criança ainda. Então eu comecei a ter uma responsabilidade muito cedo. Então você tem esse certo medo, sabe? A vida inteira trabalhando e de repente, do nada, você começa a se passar mal dentro da empresa. O Espírito Santo começa a te sufocar lá dentro. Aqui não é o teu lugar. Aqui, se eu continuasse lá dentro, poderia ter me dado uma depressão ou algo assim, sabe?
porque eu comecei a ficar impaciente lá dentro. Inclusive, a proprietária ofereceu aumentar o meu salário para que eu não saísse, entende? Mas era a promessa de Deus. Você trabalhava de quê? Comunicação visual. Exatamente, comunicação visual. Comunicação visual. Mas uma coisa que é interessante. Havia uma das promessas de Deus da água em que vocês bebem, a fonte da água que vocês bebem, ela nunca irá secar, a não ser que Deus diga, cessa. Sim. Aí ela irá cessar, caso contrário não, e nós não entendíamos o que era. E essa fonte era esta empresa. Eu estava trabalhando na obra, quando menos esperava, dava um problema num equipamento, ela tinha algum problema lá dentro da empresa, ela me ligava, Rodrigo, vem me socorrer. Eram os momentos que nós falávamos assim, esse mês vai ser difícil, vai ser complicado. Ela me ligava. Aí eu ia lá, né, resolvia o problema, ela falava, quanto que é? Eu falei, deixa pra lá. Quando nós entrávamos da conta, tinha 700, tinha 800, tinha 1000. Então, era Deus suprindo uma outra área, né? Sim. Uma outra área. E Deus supriu também porque lá a minha esposa tornou-se uma microempresária, nós abrimos uma loja de roupa evangélica, moda evangélica. Então, quando não saía de um lado, entrava de outro. Porque eu também, nas agendas, eu nunca cobrei. Eu nunca impus valores. Eu sempre coloquei assim, pastor, o senhor me ajuda com a despesa e a oferta é aquilo que vocês colocarem no coração, sentir no coração de vocês. E assim foi, entende? Eu mesmo, num certo ponto, numa certa época, nós abrimos um projeto missionário no Peru. Então, eu cheguei até pro Peru nesse projeto. Como que era esse projeto? Nós mantínhamos um missionário lá no Peru. Nós mantínhamos esse missionário. Nós mantínhamos a alimentação dele, a despesa dele lá. Então, esse projeto nós fazíamos camisetas e vendia para angariar fundos, né, para poder enviar para eles. Arrecadávamos oferta mensalmente, enviava para eles. E é isso, né? A obra do Senhor é isso. Ou seja, Ele supre de todas as formas. Hoje eu já não participo mais desse projeto, porque infelizmente aprove o Senhor recolher esse missionário. Agora recente ou não faz tempo? Faz mais ou menos uns 4 anos. Foi um pouco antes de nós virmos para a França. A segunda vez que eu vim para a França, nós tínhamos esse projeto ainda. Então nós fazíamos camiseta, tinha até toalhinha que nós fazíamos do projeto. Projeto no Peru, eu amo missões. Então nós angariávamos fundos e enviávamos para eles, sabe? Conta pra gente como foi a sua vinda para a França. Quando você chegou, como foi? Nossa vinda para a França foi assim, nós estávamos orando referente a isso. Deus sempre vinha nos confirmando, mas sempre tem aquele medo, estamos indo para outro país. Como que nós vamos fazer lá, numa outra língua? Nós não falamos o francês, nós não conhecemos muita pouca pessoa. Quando foi em 2017, finalzinho de 2017, o pastor Leandro foi para o Brasil, para a convenção estadual, e eles passaram um final de semana na nossa casa. E nós estávamos conversando. Aí surgiu o assunto da França. Mas você já se conhecia ou não? Já. Eu conheço o pastor Leandro desde 2011, o início do meu ministério. Lá foi a igreja em que ele era líder de jovens no Brasil, foi uma das primeiras igrejas em que eu ministrei. Aí vocês se conheceram ali? Nós nos conhecemos lá no Brasil, em meados de 2011 para 2012. E aí depois eu nunca mais vi ele, porque eles vieram para a França, tanto ele quanto a pastora Emily. E aí em 2017, aí
nós viemos em 2015, né? Foi 2015 que teve aquele atentado? Foi 2015, né? Qual atentado? O atentado no Bataclan. Foi 2015, exato. Então 2015 que nós estivemos aqui, eu estive aqui pela primeira vez. 2015, não foi 2014, foi 2015. Aí você pela primeira vez. Aí foi quando você veio sozinho. sozinho. Fui sozinho. Aí em 2017 para 2018, isso, 2018 eu já vim com a minha esposa. E aí você e a sua esposa estiveram aqui, foram ficar na casa do pastor Leandro. Ficamos na casa do pastor Leandro. Ela conhecia eles também já ou não? Conhecia. Conhecia? Conhecia. Aí quando vocês foram embora, se olharam e falaram assim, gente, eu acho que essa é a nação. Essa é a nação certa. E fomos embora, né, com o coração aqui na França. Quais os planos que vocês tinham antes de vir? Quais os projetos que vocês tinham? Era continuar ali no ministério de vocês, continuar nos projetos ou não? Vocês pensavam a longo prazo? Não, vocês tinham uma ideia de ir embora do Brasil ou não? Foi depois que vocês estiveram aqui? Tinha porque quando nós... Vocês já tinham filhos também nesse tempo ou não? Já. Eu tenho duas filhas. Eu tenho a Bianca, que esse ano completou 16 anos, e tenho a Bruna, que vai completar 15 no mês de setembro. Bem pertinho da outra. Bem pertinho, diferença de 1 ano e 8 meses. Bacana. Eu também tenho um que eu tava grávida, não, eu tinha ganhado tava com 6 meses, de repente eu descubro que eu tô grávida. Eu falei, meu Deus, acabei de ter um neném. Mas aí, graças a Deus, também que já queria tudo junto ali pertinho. E vocês tiveram problema, assim, pra educar as meninas? Ou não? Sempre foi tranquilo, foi sossegado? Sempre foi tranquilo. Quanto ao ministério, eu tinha ou a minha mãe ou a minha sogra que sempre ficavam. Porque quando eu saía pra viajar, eu não saía sozinho. Minha esposa sempre me acompanhou. Toda a vida. Foi difícil para elas? Porque elas já chegaram aqui adolescente e falar o francês. Como foi para elas? Na chegada aqui na França, foi muito difícil. Muito difícil, primeiro de tudo. Longe das avós, que elas eram muito grudadas, né? Das avós e dos avós. Enfim, da família, né? Quando chegou aqui, nós não tínhamos, assim, uma certa instrução. Apesar que o pastor Leandro nos auxiliou, nos recebeu, sabe? Que foi até o motivo por isso de nós ter vindo para cá. Que Deus falou que era para nós virmos para trabalhar na obra do Senhor. Eu não imaginava aonde eu estaria hoje, o que estaria exercendo dentro da igreja hoje. Não passava pela minha mente, mas eu pensava assim, eu vou para a Europa, né? Vou ajudar na igreja, mas ao mesmo tempo vou exercer meu ministério. Né? Vou exercer meu ministério. E aí nós viemos por isso. Só que eu falo assim que na vida do cristão nada é fácil, nada é de mão beijada. As minhas filhas, elas demoraram 1 ano e meio para nós conseguirmos uma vaga no colégio. Porque bastante. É diferente quando a criança chega aqui com uma idade e inicia o estudo aqui. Mas quando uma pessoa já chega aqui já com um estudo de outro país para se ingressar no meio do ano, é difícil. Então foi uma apreensão muito grande por ocasião a isso, né? Meus filhos, elas ficaram tipo assim preocupadas porque estão perdendo o ano, perderam 1 ano e pouco, mas quando elas entraram no colégio, a única vaga que elas conseguiram foi em Tiais, que é onde tinha a escola especial para estrangeiros. Só que nós morávamos em Juvisy. Então elas tinham que pegar um metro. Meu Deus, foi algo assim surpreendente, porque umas crianças, umas jovens que nunca saíram sozinha, sequer para ir no mercado. Aí nós chega para outro país, elas têm que sair sozinha para andar de metro. Elas devem que se virar então para poder aprender e Teve poder que ir para virar. escola. Os primeiros dias elas vinham comigo. Eu dava um jeito, porque na época eu trabalhava de metro, ia fazer o serviço de metro em Paris e
Então dava um jeito, deixava elas na escola, mas com o tempo elas tiveram que vir sozinha e voltar sozinha. Então num país elas não sabiam falar a língua direito, a menor chegava chorando em casa, eu não entendi nada, não consigo pegar nada, não consigo aprender nada. Calma, filha, tenha paciência. Até chegou o dia que nós conseguimos transferir ela para Juvisy. Descobrimos que em Juvisy tinha uma escola especializada e muito melhor que Tiés. Uhum. Foi quando elas começaram a estudar em Juvisy que elas chegaram lá, que elas viram que tinha muito brasileiro na escola. Muito Se sentirem em brasileiro. casa, então. Elas se sentiram em casa. Os professores diferentes, muito bem tratados dentro do colégio, muito bem tratado pelos professores. Então elas se sentiram melhor. A Bianca já está se preparando para o BAC. Está estudando. As duas estão falando francês fluente. Estão falando, estão escrevendo. Com menos de um ano e meio de colégio. Menos um ano e meio de colégio. E hoje o que elas acham daqui? Elas gostam de viver aqui ou elas têm vontade de voltar para o Brasil? O que elas pensam? A Bianca, se você perguntar para ela, quer voltar para o Brasil? Não, pai. Não quero mais nem saber de Brasil. Brasil, de não sou brasileira? Não. Ela está se preparando. A Bianca, ela está se preparando para fazer a faculdade que ela quer, que é o sonho da vida dela, que é medicina. Então ela está se preparando. Quer ser uma médica? Exato. Ela quer ser Qual uma área médica. que ela quer se especializar? Pediatria. Pediatria? Pediatria. Então, se você chegar em casa após as 6 horas, ela vai estar com o notebook, com os livros e com os cadernos estudando. Só ela não estudando. tem aula. Exato. Inclusive, para fazer a prova que tem que fazer, como que chama a prova você que está fazendo o BAC? Tem várias, tem o BAC oral, tem o BAC... Então, é uma das provas principais que angaria nota para poder entrar no liceu, não é isso? Então é o brevet. Isto. Ela tá dia e noite em cima daquilo para pegar a média para poder entrar, né? E a Bruna também. A Bruna tá estudando. Vocês Só que chegaram, mais vocês passaram devagar. algum tipo de dificuldade quando vocês chegaram aqui? Fora esse da escola das meninas? Bastante pela língua, né? Ser uma língua estrangeira, uma Seu língua maior diferente. desafio foi a língua. Foi. Teve algum momento que você parou, olhou e pensou em desistir? Teve sim. Qual foi? Se você puder contar. Sim, foi o momento em que eu vi a minha esposa sofrendo pelas minhas filhas e a minha família quase entrando em depressão, sabe? Por estar longe, saudade da família. E os amigos eram poucos, não tínhamos muitos amigos, sabe? Não tínhamos um hall de amigos. Hoje nós temos um hall bastante grande. Amigos íntimos são poucos, né? Mas Sim. a gama de amigos assim para conversa e tal, de amizade, nós temos bastante. Então eu acho que isso ele ajuda bastante, sabe? Porque eu falo assim, quando a pessoa sai do seu país e ela vai para outro país, eu acho que o amigo se torna uma família. A igreja se torna uma família, a igreja se torna a sua casa. Isso é verdade. Entende? E nós encontramos isso dentro da nossa igreja. Uma família. Um pastor que nos ajuda, que nos auxilia, uma pastora que nos ajuda, que nos auxilia 24 horas por dia. Isso faz muita diferença, né? Muita diferença. Rodrigo, eu sei que você gravou já um CD, não sei se teve outros, eu tenho conhecimento de um CD. Como é que foi? Essa promessa, era promessa? Era promessa. Esse CD eu gravei em 2015. Foi gravado em 2015. Esse CD foi assim, eu que tinha um sonho de gravar um CD, mas eu não queria gravar um CD de qualquer canção, de qualquer louvor. Eu tinha minha seleção de louvores que eu gostaria. Você compõe também ou não? Eu tenho uma música instrumental que Deus me deu através de sonhos, essa música instrumental. Exato.
Inclusive eu concluí ela agora, esse ano. O ano passado, finalzinho de 2021. Eu tive o prazer de poder finalizar ela, né? O instrumental. O CD foi assim, tínhamos o sonho, num compromisso que eu tinha com o Moisés Clayton, estávamos descendo para Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil, ministrar na Assembleia de Deus, lá na sede. E no retorno, nós estávamos com a banda, ele falou, Rodrigo, mas engraçado, mas por que você não grava um CD? Fala, olha Moisés, não tem como gravar o CD porque ainda falta condições, ainda falta verba, né? Ainda falta dinheiro para poder gravar. Ele parou assim, ficou pensando, não falou nada. Aí quando nós chegamos na casa dele, aí naquele dia eu posei na casa dele, quando foi no outro dia para vir embora, ele pegou e falou assim, você conversou com o Gesiel hoje? Eu falei, não conversei, que é o irmão dele, que é o produtor. Ele falou assim, eu já conversei com o Gesiel, você combina com ele para gravar o teu CD. Aí eu falei, poxa, Moisés, mas... Poxa, Moisés, não brinca não, Moisés. Não brinca não. Não brinca não. E aí ele falou assim, não, conversa com ele, já conversei, já tá tudo certo, você vai gravar o teu CD. Eu falei, mas eu não quero qualquer louvor, né? Ele falou assim, não tem problema. Das minhas músicas, das minhas composições, a que você quiser, você pode colocar no teu CD. E vamos atrás daquelas que você querem colocar. Aí o Gesiel começou a pesquisar os louvores. Alguns tinham direitos autorais, mas o instrumental era liberado, outros não tinham mais direitos autorais, e assim nós gravamos o CD com o título de Promessas. Inclusive, essa música Promessas, quem compôs ela foi o Moisés Clayton. Uau! São quantas músicas no CD? São 10. Esse CD tem 10 faixas. E todas você que escolheu? Todas. Uau, então a gente tem ali muito para olhar assim, olhando o CD e falar assim, não, aqui são louvores que falam abertamente assim, com você e que Deus falou no seu coração para que você pudesse gravá-las. Foi escolhidas a dedo ali. A dedo, porque dele por ele. Todas falam com você? Todas. Em particular, assim? Todas. Ali tem, porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Entende? Eu abri mão de tocar lá fora para tocar para o Senhor. Você teve esse sonho, uma vez você parou e pensou, falou assim, não, mas o secular, se eu tivesse no meio secular, eu acho que eu poderia ter mais... hoje a gente diz visualizações. Ter sucesso, né? Acho que... teria mais oportunidades. Você parou para pensar assim já uma vez? Não, tô passando uma dificuldade aqui. Se eu estivesse no mundo secular, talvez eu tivesse mais oportunidades de mostrar o meu dom, o meu talento, ou não? Não. Nunca foi uma opção? Não. Nunca foi assim uma opção. Nunca passou assim pela minha cabeça. Tanto que principalmente quando eu era convidado para tocar em casamento, eu falava, é só louvor, não toco música, é só louvor. Agora tem um músico da área secular que eu creio que ele é muito conhecido mundialmente, que é o Kennedy. É impossível alguém não gostar, né, das músicas dele, principalmente porque é instrumental. Então, porque eu acredito que os músicos, eles vão tanto pela qualidade do instrumento ali sendo tocado, eles vão pelas letras, mas eles vão muito mais pela melodia, pela né? melodia. Então, eu não conheço nada assim de música, então eu vou muito mais pelas letras, mas geralmente quem é músico não é tanto a letra em si, mas é a técnica, né? Que é usada, que... A técnica, Nossa. O timbre, sabe? É o que chama mais atenção. E o que é música pra você? Tudo. Como que você define assim, a música hoje, assim, pra você? Você olha e fala assim, cara, a música é isso. Eu defino a música assim.
Olha, eu falo assim que é difícil dizer, porque aqui na França eu estou exercendo muito pouco o ministério, porque Deus ele mudou o chamado aqui na França, sabe? Então eu exerço o nosso ministério mais em nossa igreja local, nas ministrações, né, com o ministério de louvor, sabe? Porque é uma responsabilidade um pouco a mais dentro da igreja. Então eu prezo muito, hoje eu prezo muito a nossa igreja local. Então eu fico mais ali, sabe? Mas ainda o pastor Leandro fala, não, você vai andar muito por essa Europa ainda, você vai ministrar muito para fora. Mas eu falo que hoje eu não me vejo mais ministrando assim, da maneira que eu ministrava no Brasil, na itinerância. Na itinerância. Mas eu vejo a música assim. A música é algo que acalma o coração. Eu vejo a música como uma cura para a alma. É isso que eu vejo na música. Quando eu toco, eu faço o impossível para colocar o sentimento naquilo que eu estou tocando e para que as pessoas sintam. Quando você estava tocando assim uma vez, quando você estava viajando, ministrando, a música já te curou? Já. Falando em cura, tava vindo, tocando louvor e eu gosto de ficar lendo os comentários das pessoas. E uma moça foi e falou assim que ela ia se suicidar. E ela começou a ouvir aquele louvor, assim, ela disse que clicou ali, não procurando, mas ela só clicou. E ela disse que através daquele louvor, ela disse que sentiu tocando nela. E aí ela chorava bastante, ela disse que chorava. Então, aí ela pegou e desistiu de fazer aquilo. Aí ela foi e colocou agradecendo, porque através do louvor ali que ela disse que nunca tinha sentido Deus. E ela escreveu lá que tinha sentido, então ela tinha desistido por causa através do louvor. Eu acredito que o louvor, ele é assim, a conexão que a gente tem com Deus. Quando você coloca ali, é uma porta que abre ali. Quando você vai orar, quando você vai falar, você tem ali aquela intimidade maior. Pelo menos eu sinto assim. Com louvor, com música gospel, eu me sinto bem. Eu não abro mão daquilo que Deus me deu. Eu não abro mão, tá? Porque no início do ministério, Deus ele disse que me daria um instrumento de ouro. No início eu achava que era um saxofone de ouro. Eu achava que era matéria. Mas com o tempo Deus ele revelou, ele esclareceu que esse ouro não é matéria, mas sim algo espiritual. O ouro significava a cura, a transformação, significava algo poderoso e puro vindo dos céus. E a partir desse dia, toda vez que eu ministro, que eu começo a tocar, eu ministro a cura para a igreja. Pessoas já foram curadas. Uma irmã no Brasil já foi curada do câncer através da nossa ministração. Surdo já voltou a ouvir através da ministração. Pessoas com síndrome de Down já foram curadas através da ministração. Então, assim, eu procuro colocar muito na hora da ministração aquilo que Deus tem me dado, sabe? Aquilo que Deus tem me dado. Eu não toco louvor por tocar, eu não toco aquilo que eu quero, mas eu toco aquilo que eu sinto de tocar. Já aconteceu de eu escolher um louvor, mas a hora que chegar ali para ministrar, eu já mudar totalmente a ministração. Você tem uma preparação para quando você é convidado, quando você vai na sua igreja local para ministrar, para tocar? Preparação em que sentido? Preparação, assim, de orar, jejuar, Senhor, o que o Senhor pretende fazer hoje, que os louvores que o Senhor quer que seja utilizado, tipo,
se Deus já te passou umas instruções muito específicas, assim, olha, Rodrigo, hoje você vai entrar na igreja, você vai pegar o sax, você vai começar a tocar esse louvor para estar conduzindo a igreja para um lado assim mais avivalista, um lado mais de cura. Você já teve esse tipo de ministração do Senhor? Já tive, já tive. Hoje aqui na França, como eu disse, eu não estou exercendo 100% o ministério. Por quê? Porque hoje nós, assim, até entra um pouco de questionamento com o pastor Leandro, porque ele diz que jamais, ele não quer que eu pare com o ministério que Deus me deu, sabe? Mas eu sinto assim que aos poucos Deus está nos preparando por um outro lado, para uma área pastoral, né? Então eu sinto assim que aos poucos ele está me levando para essa área, sabe? Mas no Brasil eu acho que a preparação era outra, porque eu vivia em função disso. Eu vivia em função da música, eu vivia em função da ministração. Hoje aqui eu já não vivo mais em função da ministração, mas eu vivo em função, não da ministração do louvor, mas eu vivo em função da ministração da palavra. Né? Porque hoje, exemplo, lá no Brasil, nós éramos ministros de louvor. Hoje aqui não, hoje aqui nós estamos como pastor auxiliar na nossa igreja. Então é totalmente diferente. Nós não deixamos de ministrar, nós ministramos. Ministramos quando temos a oportunidade para ministrar para a igreja o louvor, nós ministramos para a igreja o louvor. E auxiliamos também no ministério de louvor. Estamos ali auxiliando a pastora, auxiliando o líder de louvor, entende? Nós estamos ali junto, tendo aquela união congregacional. Mas aquela preparação que nós tínhamos no Brasil hoje... Essa é uma responsabilidade hoje mais só sua, né? Exato, exatamente. Aqui a preparação é mais, tipo assim, para a palavra. Né? Eu não deveria ser, né? Mas eu sinto assim algo diferente. Porque eu falo que a França é difícil. A França, quando você vem para cá, muda tudo. Muda seu pensamento, muda suas atitudes, muda suas ações, mesmo você não querendo. Principalmente quando você vem para trabalhar nas coisas de Deus, né? Para poder fazer a vontade dele. E aí você tá na direção, aí é ele que vai te encaminhando, ele que vai te instruindo e te levando. Você falou que a sua esposa, ela também toca. E as suas filhas tocam também? Elas têm esse viés para música ou não? Tem. As duas. A Bianca, ela começou a aprender piano, ela canta no Ministério de Louvor. A Bruna aprendeu violão. Agora, do nada, eu chego em casa, ela tá tocando piano e cantando. Eu falo, daqui a pouco vai compor. Segura que vai vir cedo aí. Eu só fico olhando, eu só fico babando. Não tenho o que fazer. Né? Eu olho assim e falo, meu Deus, Deus é bom. Deus é bom. Rodrigo, eu quero falar mais duas coisas com você. A primeira, no começo da nossa conversa, você falou que o seu pai separou da sua mãe, vocês eram muito pequenos ainda. Você acredita que isso tenha refletido no seu modo de tocar, tenha refletido na sua vida ou não? Você encarou essa separação de boa? Olha só, quem descobriu tudo isso fui eu. A minha mãe, ela não desconfiava, mas não tinha nada de certeza. Inclusive o dia que foi pra minha mãe tomar a decisão, fui eu que cheguei pra ela e falei, mãe, ó, tá acontecendo isso que eu descobri, entendeu? E eu tô com a senhora, o que a senhora decidir, né? Minha mãe tentou segurar até o último instante, né? Tipo aquela, ó, você fica, vamos refazer, vamos voltar do zero, mas se você sair dessa porta, não tem mais volta. Então decidiu sair pra fora. Eu penso assim, na área ministerial não refletiu em nada.
mas na área como família refletiu bastante, entende? Porque você tem aquele receio, você ora para Deus e fala, Deus, que nunca venha acontecer na minha família, no meu lar. Então você tenha um certo cuidado, principalmente com as filhas, com a esposa, entende? Essa é o meu medo. Eu peço muito a Deus para que nunca venha acontecer, que não aconteça. Entende? Você tem contato com ele até hoje ou não? Tenho. Hoje eu tenho. Mas ele ficou muitos anos longe. Longe, sem comunicação, sem nada. Hoje eu falo, eu já falei pra ele, eu já lhe perdoei. Demorou tempo. Porque você ainda fica com aquela coisa, aquele negócio entalado, sabe? Mas hoje eu perdoei ele. Fica Eu já porque perdoei. faz falta, né? Um pai faz bastante falta dentro de uma Faz casa, em falta muita coisa. porque os meus irmãos eram tudo pequenos. Vocês são quantos? Nós nós somos em três. Nós somos em três irmãos. Eu, com o mais velho, aí tem o Rogério, que já está com o Senhor, que é o do meio. E tem o Ricardo, que é o mais novo. Nós somos em três. Quando meu pai saiu de casa, o Ricardo estava com aproximadamente 10 para 11 anos. Um menino que era de dentro da igreja, sabe? Todo mundo olhava para ele e falava, meu Deus, que coisa mais linda, né? Foi batizado com o Espírito Santo com 9 anos de idade. Era meu sonho ser batizado com o Espírito Santo, e ele com 9 anos de idade não era nem batizado. Foi batizado com o Espírito Santo. Nas águas era batizado com o Espírito Santo. Aí o pai sai de dentro de casa, ele se revolta, começa a mexer com drogas, com má companhia, e é eu lidando com aquilo. Eu me considerava como uma criança, gente. Porque com 14 anos para 15 anos, ainda é uma criança. Você foi forçada a amadurecer. Fui forçado a amadurecer, entende? Eu tinha projetos. E já estava colocando em prática esses projetos. Mudou muito, eu tive que assim? abortar esses projetos. Para quê? Para mim poder auxiliar minha mãe dentro de casa, para ajudar minha mãe a cuidar dos meus irmãos. Entende? Foi muito cedo. Mas muito hoje cedo. Eu tive que amadurecer ele... muito rápido. Hoje, como ele tá? Ele conseguiu se alinhar ou... Ele está com a mesma mulher de quando ele saiu de casa. Ele está com a mesma mulher ainda, sabe? Mas ele tá da mesma forma, né? O seu irmão, ele também tá na igreja ou não? O Ricardo, hoje ele casou, ele é muito bem casado com a Flávia. Ele tem 2 filhas, né? 2 filhas. Inclusive uma de um casamento e a outra de uma ex-namorada. E agora ele está bem casado, muito bem casado com a Flávia hoje. Inclusive eles vão ser papais. Uau! Vão ser papais. Parabéns, Ricardo! E Flávio? Não, essa Flávia foi um anjo que Deus colocou na vida dele. Foi. A Flávia foi um anjo que Deus colocou na vida dele. Mudou totalmente a mente dele, mudou totalmente a maneira dele pensar, sabe? Hoje ele tá sério, hoje tá caminhando pro caminho certo, né? Hoje ele é gestor de vendas hoje, muito bem. Inclusive, eles frequentam a carismática no Brasil. E eles pensam em vir pra cá também ou não? Passear. Pra morar, não. Morar não. E a perda do seu irmão? Para sua mãe deve ter sido um momento muito difícil. Para todos, né? Porque uma perda ela é sempre muito difícil, mas para... Foi porque nós fomos sempre unidos. Os 3 irmãos. Nós fomos criados e com todo o acontecimento a gente se uniu muito mais, sabe? E eu já estava com passagens compradas para vir para a França. Quando foi no mês de março, o meu irmão veio a falecer.
muito novo, com 32 anos. Com 32 anos. Teve uma embolia pulmonar. Ele operou do joelho, o hospital não cuidou dele como deveria ser cuidado, esqueceram de aplicar anticoagulante, ele deveria estar tomando esses medicamentos, entende? Então foi uma morte assim muito... Então foi por erro médico. Foi, em casa, sozinho, sabe? A esposa estava trabalhando. E bem complicado, sabe? Muito triste. E eu pensei em desistir de vir para a França, mas nós já estávamos com a passagem comprada. Minha mãe se desesperava. Deus já me tirou um, agora vai me tirar outro, né? Mas nós não desistimos do propósito de Deus, porque foi permissão de Deus e foi Ele que nos enviou para cá, né? Então nós cremos que Deus tem algo muito grande para fazer através das nossas vidas aqui na França. Sim, amém. Hoje a minha mãe já compreende, né? Já entende o porquê que nós estamos aqui. Hoje ela entende, hoje ela compreende. E eu quero crer que esse ano ela vem para cá, né? Eu ia te perguntar se ela pretende vir. Então ela quer vir também. Vamos torcer para que ela consiga vir, né? Porque ela também tem bastante dificuldade para vir por ocasião dos meus avós, né? Por ocasião do meu padrasto, que é bem enfermo também. Mas eu creio que vai dar certo dela vir, sim. Vai sim. Em nome de Jesus. E Rodrigo, qual o conselho que você dá hoje para os jovens? Para os jovens que estão começando agora, que estão pensando na carreira de músico, ou que estão ali ministrando nos púlpitos. Que conselho que você dá para esses jovens? Você tem duas escolhas. Primeiro você tem que decidir o que realmente você quer. Porque Jesus ele nos ensina que nós devemos escolher qual dos caminhos nós devemos seguir. Não tem como você ter dois barcos, com um pé dentro de um barco e outro pé dentro do outro. Você não consegue se equilibrar. Uma hora você vai se desequilibrar, você vai cair, você vai afundar. E Jesus ele nos ensina que ele não divide. Aquele que ele escolhe, ele não divide com ninguém. Ele quer exclusivo para ele. Então o que eu aconselho é que você decida o que você quer. Se você quer ser para o Senhor, você quer adorar ao Senhor, você teve a melhor escolha. Ou se você quer para ser músico, para tocar lá fora. Porque tocar para Deus e tocar lá fora, muitos vão me criticar ao ouvir isso. Você entende? Mas eu particularmente, eu falo que não dá certo. Não dá certo. Porque não tem como você misturar as coisas. Você pode pegar um copo de água, você pode jogar um pingo de óleo dentro do copo de água. Não se mistura. Ele não se mistura com a água. Ele vai ficar separado. E se você pegar uma colher, você consegue tirar essa gota de óleo de dentro do copo. Sim. E não tem como você ser cheio da glória de Deus para você ministrar numa igreja, para você ministrar para as vidas, e lá fora você fazer o que quer. Está dividido, né? Está dividido. Porque se você quer ser um músico profissional para tocar na igreja e lá fora, não dá certo. Porque não tem como hoje você está tocando na igreja, amanhã você está tocando num bar. Hoje você está tocando na igreja, amanhã você está tocando numa boate. Acontece isso, né? Porque, querendo ou não, a igreja ela é uma escola. A maioria dos músicos que a gente escuta testemunhos, que a gente vê de grandes cantores... Começou na igreja. Na igreja. Começaram todos Começaram na igreja. Então, a igreja ela te dá esse suporte e mais, ela te dá a abertura de falar, né? Ali você perde a vergonha,
você aprende como falar, você tem ali pessoas para te ajudar a tocar um Você instrumento. até tem os outros instrumentos, você vê qual que você gosta realmente, tem essa opção, né? De você estar ali, você escolher qual que quer tocar e depois que aprende tudo, aí não quer mais ficar ali, aí quer ir pro mundo e quer ganhar O que mais dinheiro, quer... acontece é o quê? Eu aprendi a tocar na igreja, então tô tocando ali. Aí eu quero me profissionalizar, eu me profissionalizo. Só que quando aí eu vou para a igreja e começo a tocar no ministério de louvor, aqueles meus companheiros não servem mais para mim, porque eu estou acima da média. As notas que eles dão já não servem mais para me acompanhar. Você está entendendo aonde que começa o erro? Eu gostei muito dessa colocação dele, porque na verdade acontece muito isso mesmo, né, Rodrigo? Quando a pessoa... Você sabe quando sai essa parte da pessoa esquecer que ela é uma adoradora e ela se transforma em músico? No ministério de louvor? Como que a pessoa... Como que você acha que a pessoa deveria se blindar nisso? Porque é muito perigoso. Como que a gente sabe que a gente saiu do adorador para ser um músico profissional que exige ali dos outros colegas uma excelência acima assim da capacidade do que eles aprenderam? Como que a gente se blinda disso? Como que a gente sabe que tá com isso? A verdade é simples. Eu acho que quando você está começando a perder essa essência, quando você começa a perder a essência de um adorador, começa a aparecer o ego. Ele começa a se destacar. Quando você começa a perder a essência da adoração, você começa a achar que você é melhor do que o seu companheiro, é melhor do que o seu amigo que está ali. Entende? Muitas das vezes a pessoa ela não consegue entender a limitação do companheiro. Entende? Começa a selecionar. Porque a maioria das igrejas, as igrejas são recheadas de músico. Entende? São recheadas. E a partir do momento que você perde essa essência e o ego começa a crescer, você começa a selecionar com quem você toca. Hoje é esse grupinho que vai tocar, então hoje eu vou tocar. Que lá não vou tocar não, porque eles não tocam muito bem, dá nota errada, é desafinado, é isso e aquilo. Você entende? Essa é a essência. Essa é a perca da essência. E quando o músico ele começa a se profissionalizar, ele começa a tocar lá fora, vai chegar um momento em que lá fora vai ser mais atrativo tocar lá fora do que tocar dentro da igreja. Os compromissos lá fora vão ser maiores do que dentro da igreja. Aí ele começa a faltar em culto, aí ele começa a faltar em ensaio. Por quê? Porque eu não tenho tempo de estar no ensaio. Porque eu tenho compromisso lá fora. Ou muitas das vezes, eu não vou no ensaio porque eu não preciso de ensaio. Eu já sei de cor. Então, na hora que eu chegar no culto, eu já sei o que eu vou fazer. Eu não preciso de ensaio. Aí já perdeu a essência. Porque o ego de um profissionalismo já cresceu dentro dele. Ele acha que ele não precisa estar presente para sair conforme um líder pede. Entende? Ele não consegue ficar debaixo de um líder. Porque De uma liderança. Ainda mais de um se a ministério de liderança louvor. não tem o conhecimento. Não tem o conhecimento que ele tem. Isso já aconteceu com você? Em que Em algum sentido? momento da sua trajetória, que você está na igreja desde muito cedo tocando. Então, possivelmente pode ter acontecido de você, né, ter aflorado um pouco de um sentimento assim, ou não, isso nunca aconteceu? Eu já cheguei a desafinar o meu instrumento para tocar com o companheiro. Sério? Nossa. Eu cheguei a desafinar o meu instrumento. Por quê? Porque se eu toco afinado e ele não consegue tocar afinado, As pessoas iam perceber assim, iam perceber nitidamente. Então nessa hora eu preferi desafinar o meu instrumento para tocar igual ele. Pra tocar igual. Uau.
Porque o intuito não é o músico aparecer, mas o intuito é ter aquela união, aquela cooperação para que a glória do Senhor venha aparecer. Uau, que bacana isso. E é tudo que mexe com o microfone, com as pessoas, mexe com a nossa vaidade, mexe com o ego. E a gente sempre tem que estar muito ligado, sempre ali conectados com o Senhor, porque nós somos seres humanos, né? E querendo ou não, às vezes vem o ego, vem sugestões na nossa cabeça. Muitas vezes isso que você acabou de dizer, né? A pessoa pensa, ah, não, mas eu já sei de tudo, eu não preciso estar lá, né, para fazer tal coisa. Isso é muito perigoso. Perigoso. Muito perigoso. Mas isso também, tipo assim, mas você querer saber, querer se instruir não impede também. Não, se aperfeiçoar, Se aperfeiçoar. não tem problema. O problema é por que você gostaria de se aperfeiçoar. Exatamente. Se é para aguçar Qual é o mais o motivo? seu ego, qual é a sua motivação real do seu aperfeiçoamento. Exemplo, para que você quer? Você quer para você tocar para Deus com mais perfeição ou você quer tocar melhor para que as pessoas olhem para você e vejam que você está tocando melhor? Qual que é o intuito da sua perfeição musical? Se é para Deus ou se é para as pessoas, né? Exatamente. Se você é um músico do secular, se você faz esse trabalho no secular, ok, pessoas. É as pessoas. Se você é um adorador na igreja, o Senhor, em primeiro lugar, né? Exatamente. Se for lá fora, uau! É aquela alegria momentânea. Mas se você fizer para Deus, não é você quem vai fazer, é Ele quem vai fazer. Hoje você Muitas tem das vezes alguns... não pode ter aquele uau, Sim. mas quando você toca para Deus, Ele se encarrega de tocar no coraçãozinho, se encarrega de tocar na alma, e aquilo vai ficar marcado. Não é um uau que você esperava, mas é uma cura em que ela precisava. É verdade. Hoje você tem pessoas assim que você olha, que você segue, que você admira no meio da música, nos saxofonistas ou não? Tem. Quais são as Tem pessoas um assim, somente, que você se inspira? saxofonista, no Brasil. Chama-se Pastor Davi Maia. Um verdadeiro homem de Deus. Ele ministra com saxofone também. Meu ministério é bem parecido com o dele, sabe? Bem parecido com o dele. Ele foi um dos primeiros saxofonistas que eu me espelhei no início da trajetória. Inclusive eu iniciei o meu ministério sem saber que ele tinha um ministério bem parecido com o meu. Uma das maiores respostas de Deus na minha vida veio através da vida dele. Foi no momento que eu estava mais desesperado, porque foi um momento em que Deus pediu para mim que eu entregasse o meu Isaac para ele. E o meu Isaac naquele momento era o meu instrumento. Pediu que eu doasse o meu instrumento para um irmão. O irmão nem sabia música. Entende? Eu não entendia o particular que ele tinha com Deus. Mas naquele momento ele estava passando por uma dificuldade muito grande. E o sinal que ele pediu para Deus era, aos olhos do homem, era impossível. Ele falou: Deus, se o Senhor estiver na minha vida, na minha casa, com a minha família, que o Senhor toque no coração do Rodrigo, para que ele dê o instrumento dele. Porque é meu sonho tocar um saxofone, eu não tenho condição de comprar, e é algo impossível de acontecer para o homem. Deus me incomodou durante 3 meses. Caramba, Rodrigo. Chegou num ponto que eu não consegui. E é onde eu doei o meu Isaac. Como foi esse momento que você doou para ele? Como ele reagiu? Como foi? Deus tomou ele. Porque eu foi numa virada Mas de como é que ano. foi assim? Você um dia tava dormindo, acordou, tem que entregar o saxofone pro fulano, ou não? Como é que foi? Conta. Amo essas histórias. Porque foi assim. Foi no final de um congresso, na congregação onde eu pertencia, lá em Arapongas, Jardim Bandeirantes. Acabou o congresso e ele pegou e olhou assim no meu sax e falou: nossa, meu sonho é tocar um saxofone.
Quando ele falou, meu sonho é tocar um saxofone, Deus falou, não é mais seu, é dele. Na hora. Na hora. E eu ainda reti por 3 meses. Numa virada de ano. Que a gente já pensa, não, essa voz aqui não Numa é virada de ano, nós estávamos na casa do meu sogro. Nós estávamos com toda a igreja reunida na beira de um rio, né? Almoçando. E Deus me impulsionava e aquilo começou a me entristecer. E o Espírito Santo começou a me incomodar. E eu já tinha comentado com a minha esposa. Referente a isso. Ela chegou até mim e falou assim, você tá diferente. É o que Deus te pediu, né? Eu falei, Ela falou assim, então vamos. Então vamos porque não vamos adiar não. Aí eu comentei com meu sogro, nós pegamos o meu instrumento, pegamos o carro e fomos embora para Arapongas. Fomos direto para casa dele. Quando eu encostei na frente do portão, saiu ele e a esposa chorando, falando em mistério, dizendo, eu falei para você que Deus estava na nossa vida. Nós entramos para dentro, entreguei o instrumento para ele, fizemos uma oração e voltamos embora. E eu fiquei por alguns meses sem ministrar com o saxofone. Isso para mim foi terrível, porque foi onde eu aprendi a cantar. Não sei cantar até hoje, mas me dava oportunidade na igreja. Eu falava, eu não tenho sax para cantar, para tocar, então eu vou cantar. Na época eu ainda não ministrava a palavra e eu cantava. Conforme eu cantava, as pessoas falavam assim, mas é incrível, você cantando, eu ouço o som do saxofone. Que legal. É legal que você não se limitou, né? Não me limitei, entende? E foi nesse período, porque foi quando Deus preparou um sax para mim. Um saxofone, um Yamaha, um YS-23, tipo assim. Mas aí eu falava, Deus, mas o senhor falou... Era igual que você doou? Não. Era melhor. Era acima. Era acima, mas eu falava, Deus, mas o senhor falou pra mim que o senhor ia me dar um saco de ouro. Cadê o saco de ouro? Fez eu entregar o meu, ué? Eu entreguei o meu Isaac, mas eu achei que eu ia receber um saco de ouro. Tanto que o pastor da igreja fez campanha na igreja para comprar um sax para mim. E a campanha não foi para frente, porque não era para acontecer. Não era para ser. Porque Deus já sabia o que ele tinha para mim lá na frente. Foi um momento para você se descobrir cantando? Desafinado, mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas eu acho que sim. Acho que foi sim. E... Você hoje canta? Já tá mais afinado ou não? Um pouco. Um pouco mais afinado. Um pouco mais afinado. E esse foi o momento. No dia que eu tava tão desanimado, falei, hoje eu não vou pra escola bíblica dominical. Fiquei em casa. Tava triste. Falei, o senhor disse que ia me dar um saco de ouro, o senhor me deu um Yamaha? Um Yamaha. E, poxa vida, como que pode, né? E aí eu sentei na frente do computador, foi onde eu conheci o pastor Davi Maia. Quando eu cliquei, que apareceu ele em uma entrevista, inclusive eu creio que fosse um podcast também, na época, acho que não falava isso, né? Podcast. Essa palavra chique, né? Podcast. E aí eu vi, e ele falava que havia uma promessa na vida dele, que Deus lhe dava um saco de ouro, e ele buscava a confirmação de Deus referente a isso. Aí num determinado dia, um anjo aparece dentro do seu quarto, e começa a falar com ele. E veio com a resposta para ele, que esse ouro não era em matéria, mas era em espírito. E esse ouro significava a glória de Deus, a cura, a presença, o bálsamo. Quando ele falou isso, eu me identifiquei com ele, porque eu nunca tinha visto ele. Nunca tinha conversado com ele, nem sabia que existia Davi Maia. Entende? E a procura era a mesma, era o sax de ouro. Era mesmo, era o sax de ouro. Você entende? Era o sax de ouro. Aí eu compreendi, aquilo Deus falou comigo, eu chorei muito naquela manhã.
E Deus falou comigo. Só que depois desse instrumento, o que aconteceu? Deus me deu muitos outros instrumentos. Deus me deu. Pessoas que chegar e falar, ó, senti de Deus, vem aqui que eu tenho um presente para você. Eu chego lá, é um sax tenor. Entende? Às vezes via algum sax de mão beijada, baratérrimo. Um sax que para ninguém dava nada valor. E a hora que eu passava por uma limpeza, virava um sax valioso. Entende? Esse sax que eu toco hoje era um sax impossível de eu comprar no Brasil. Impossível. Mas Deus me colocou dentro de uma loja muito gigantesca da cidade. Inclusive ela tem em várias cidades. Entendeu? Que é a loja Filadélfia de instrumentos musicais. É de um presbítero da Assembleia de Deus. E ali eu comecei a fazer merchan para a loja. Comecei a tocar os saxofones que tinha e tal lá dentro da loja. Às vezes quando saía uma agendinha, falava da loja, vestia uma camiseta. Chegou um dia que ele me ligou e falou, vem aqui na loja um pouquinho. Quando eu cheguei lá, ele pegou um case e fez assim na mesa. Pá! Falei, o que é isso? Ele falou assim, é teu. Falei, não tem condição de pagar isso não. Pelo amor de Deus. Que sax que é esse? É um Yamaha 62. É o sonho de qualquer músico. É teu. Falei, não tenho. Leva. Eu não vou levar embora. É teu. É teu. Na época ele custava 12 mil reais. Uau. Na época. Um carro. Eu falei, eu não tenho condições. Não. Leva, me paga como puder. Um músico como você, que toca todo dia, você tem que ter um instrumento bom. Depois nós conversamos. Quando eu cheguei com esse saxofone em casa, que eu falei com minha esposa, nossa, quase que eu dormi no sofá. Devolve, vai lá devolver. Mas quando você abre assim, você fala, meu Deus, o que é isso? Uau! Entende? E é o que eu tenho até hoje. Quando eu vim para a França, até aqui na França, eu colhi da semente que eu plantei lá atrás, que Deus me pediu. Então foram muitos instrumentos que Deus já me deu. Aqui na França, eles me ligam, entram em contato comigo dessa mesma loja e falam, olha, sabe aquele instrumento que você ajudou a desenvolver? Porque essa loja, ela desenvolveu o seu próprio instrumento. Então eu participei dessa construção. Assim como junto com outros musicistas, com outros luthiers. Então cada um foi dando a sua opinião, assim, e construímos. Então ele falou, olha, quero algo diferente. O nosso fotógrafo está em Portugal, ele vai para Paris e ele está com um saxofone que nós enviamos para você. Uau! É a finalização do projeto. Nós queremos que você faça um videoclipe na torre com esse saxofone. Eu falei, ok. Então até aqui eu colhi daquilo que eu plantei lá atrás. E eu creio que vamos continuar colhendo. Eu creio que vai chegar saxofones de ouro, de diamantes. Vai chegar. Hoje, quantos saxofones você tem? Hoje eu estou com um apenas. Só o daqui da França? Só o que eu trouxe do Brasil, que é o Yamaha 62. Ah, tá. Quantos instrumentos você toca? Olha só. Violão toco um pouco. Piano toco um pouco. Naipes de sopro, quase todos. Sax alto, sax soprano, sax sopranino, tenor, trompete eu sopro um pouco. Menos de corda. Nossa, esqueci de falar a flauta. A flauta, clarineta. A clarineta. Nossa, na época do clarinete foi meu primeiro instrumento. Estudei muito. Minha mãe, tadinha. Minha mãe na época ficava... Com os ouvidos, era ensurdecedor. Na verdade, hoje eu tenho vergonha, sabe? A maneira em que eu levo hoje a dedicação na música com o que eu era lá atrás. Porque eu trabalhava também. Só que eu não via a hora de ir almoçar na minha casa para mim soprar nem que for 15 minutos. 15 minutos eu pegava, né? Pegava as partituras, pegava os métodos e ia soprar.
Já fui bom músico, já toquei muito. E deixa eu te fazer uma pergunta. E o rapaz que você doou o seu sax, ele aprendeu a tocar sax? Dura coisa me perguntar. Você que recebeu o sax dele, comenta aí pra nós. Você aprendeu a tocar? Manda um videozinho pra nós, pra colocarmos você tocando. Rodrigo, foi um prazer tê-lo aqui hoje conosco. Muito obrigada pela sua presença. Nós estamos, assim, super honradas e queremos te ouvir tocando. Ele não trouxe o sax, viu, gente? Mas a gente vai colocar um trechinho da música dele aí pra vocês, no vídeo, pra vocês verem como é gostoso. Ele já tocou na nossa igreja e foi uma bênção e foi uma honra muito grande te receber aqui. Dá um beijo na Bruna, dá um beijo na Bianca, na sua esposa e nesse seu novo sobrinho que tá pra nascer. Nossa, não falei o também. nome da minha esposa, gente. Não É falou. Luciane. Luciane? Luciane. Um beijo Beijo, pra Luciane. você. Vergonha. Um beijo pras meninas também. É sua esposa, então. É porque é esposa. É o corpo único. Corpo único. Então é aqui, ó, é minha esposa. Tem nome? Não, minha esposa. É verdade. Não, mas gente, você sabe que é de se pensar. Esposa de pastor não tem nome, gente. Não, é a esposa do pastor. É a esposa do pastor. Ah, gente, pastora. é muita crueldade. Esposa né? do pastor, a pastora. A pastora Não fala não o fala o nome. nome. Mas tem que mudar isso. Vamos fazer uma baixa assinada. Luciane, olha o que você trouxe para nós. Você trouxe uma mudança aqui na vida das mulheres. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço. Obrigada, foi um prazer Rodrigo, estar com por vocês. estar com a gente hoje. Tchau. Tchau, Tchau. gente. Tchau, tchau.